Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está assistindo o nosso encontro através do YouTube. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Mello, eu sou terapeuta, aplico aí a terapia do perdão, e nós temos um grupo onde semanalmente nos reunimos para fazer o Evangelho no Lar, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda se você está aqui pela primeira vez. Eu peço para que você reserve aí uma garrafinha de água, um copo de água, e que você não acelere esse vídeo, porque esse é um vídeo que tem o intuito de te conectar com a espiritualidade, tem o intuito de trazer luz para dentro da sua casa. Então, se você acelerar, você sai da frequência que é necessária para acessar a espiritualidade, que é uma frequência tranquila, em paz, de luz, né? Então, reserva aí uma meia horinha para você, com calma, conseguir acessar a espiritualidade, Deus, e trazer muita luz para dentro da sua casa e para todas as pessoas que moram junto com você, tá? Então, vamos começar, sem muitas delongas. Eu vou pedir para que todas vocês que estão aqui comigo, ao vivo, e a você que está aí no YouTube, assistindo, gravado, feche os seus olhos nesse momento. Releve o seu pensamento a Jesus. Visualize Jesus à sua frente. Visualize toda a energia de bondade, de amor que Ele tem para te oferecer, toda a benevolência, todo carinho. E se permita sentir filha dele. Permita sentir que você tem um pai. Um pai que te ama. Um pai que não te condena. Um pai que às vezes coloca desafios à nossa frente não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. E todas as suas preocupações, todos os tormentos da sua mente, todas as suas ansiedades, medos, angústias. Imagine que você possa colocar tudo isso dentro de uma caixinha. Todos esses sentimentos que impedem você de sentir a fé genuína, a fé verdadeira. Aquela fé que é inabalável, que não importa onde você esteja, você tem a certeza absoluta que Ele vai cuidar de tudo. Tudo aquilo que te impede de sentir isso verdadeiramente com a sua alma, coloque dentro dessa caixinha. Entregue essa caixinha para Ele. Deixa tudo aquilo que hoje você não consegue controlar, coloca na mão dele. Todas as suas dúvidas, entrega para Ele. E deixe suas mãos livres para receber dele todas as bênçãos que vão chegar até você através da sua fé. E fé significa ter certeza absoluta. Fé é ausência de dúvida. Fé é você pisar e acreditar e confiar que o chão vai ser colocado para você. A fé é saber que Deus está à frente de tudo. Fé é confiar que tudo tem um motivo maior e que mesmo que não possamos visualizar esses motivos, fé é ter humildade de saber que nem sempre a gente vai entender tudo, mas que independente do nosso entendimento, a gente confia. Então abra suas mãos para receber dele.
todas as bênçãos, todos os milagres, todas as mudanças que Ele sabe que precisam acontecer na sua vida. Isso. E abra agora todas as portas e janelas mentalmente da sua casa. E permita que uma linda luz branca e branda invada toda a sua casa. Essa luz branca, branda, são os espíritos amigos que semanalmente estão aqui conosco e que se colocam à disposição caridosamente, gentilmente, amorosamente, para entrarem nos nossos lares todas as vezes que nós abrimos as nossas portas e as nossas janelas para eles entrarem. Então convide-os para entrar na sua casa agora. Espíritos de luz, gratidão por vocês estarem aqui conosco. Mais uma vez, nos acompanhando e nos guiando na nossa evolução espiritual. Mais uma vez, limpando da nossa mente e dos nossos corações tudo aquilo que não serve mais. Mais uma vez, limpando da nossa casa todas as energias densas e que não serão contribuição para a nossa evolução, para o nosso emocional, para a nossa mente. Pedimos gentilmente que vocês abençoem e fluidifiquem a água que colocamos à disposição nesse momento. E que coloque também toda a sabedoria que vamos acessar aqui hoje, para que assim possamos beber dessa sabedoria, não só através da nossa mente, mas também através dessa água. Gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Assim, desculpem. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. E assim abrimos lindamente o nosso encontro de hoje. E eu sempre faço a leitura abrindo o Evangelho aleatoriamente, mas hoje, dando sequência na semana passada nós lemos o capítulo 9, onde falava, que é o capítulo que fala bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E ao final dessa leitura, é um capítulo que eu gosto muito, o próximo capítulo, que é o capítulo 10, eu também gosto muito, porque ele fala sobre perdão. Então hoje a gente vai ler, eu separei aqui, hoje foi bem intencional, então eu separei alguns itens e eu vou ler, e eu sinto que talvez nós precisamos acessar essa consciência nesse momento. Então a gente vai começar no capítulo 10, no item 1 mesmo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 1. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as falhas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falha em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, 3 ganhos o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico.
Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansitude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo esse último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, isso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenta, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Eu vou ler mais alguns itens, mas aqui é bem importante, eu vou abrir um parêntese aqui, né? A maior parte das pessoas acredita que perdoar, quando a gente está perdoando alguma coisa, a gente está num papel de superioridade no sentido assim, eu te perdoei, então agora você me deve alguma coisa. Eu te perdoei, eu fiz isso por você, então agora você está na minha mão, digamos assim. Então você vai ter que fazer o que eu quero. E isso não é perdoar. Isso acontece muito em relacionamento amoroso. Então a pessoa fez ali alguma coisa e aí você diz que perdoou. Então, um exemplo, né, que acontece muito na terapia. Ai, mas eu perdoei, ele foi lá e fez de novo. Tá, e como é que é essa dinâmica? Você fica jogando na cara dele toda hora, você escolheu ficar ali naquela situação, você não percebe que você não tem o poder de mudar o outro, porque esse perdão que eu cobro que o outro mude, isso não é perdão. Isso é orgulho. Isso é vingança. Olha que loucura. Isso não é perdão, isso é vingança. Pelo contrário. Porque se eu já entendi que a pessoa, vou usar um exemplo de traição, se a pessoa me traiu, e isso não é um acordo dentro da relação, eu não tenho essa liberdade, minha relação é monogâmica e o acordo que foi feito é monogamia, e eu perdoo, não quer dizer que eu tenha que ficar. Significa que o perdão te traz uma paz e uma tranquilidade de que, ok, é sobre a pessoa traiu. Agora eu levo isso tão para o pessoal, como se eu me sinto tão ofendida, que aí eu falo que perdoei para a pessoa ficar e para eu poder fazer ela mudar. Se a pessoa te traiu, ela quebrou um acordo, vamos ser muito racional e muito sinceras aqui. Cara, não é para você. E tá tudo bem. E aí o perdão, ele tem a ver com liberdade, com libertação. Então eu entendo, claro que a gente fica chateada, né, quando a coisa acontece, mas assim, a gente precisa desenvolver uma sabedoria dentro da gente, que assim, é sobre você, não é sobre mim. Eu te perdoo porque o perdão ele tem a ver com eu não carrego essa corrente comigo. O perdão me fortalece para tomar melhor decisões nas minhas escolhas. Não é para eu tentar mudar o outro. Quando eu perdoo querendo mudar o outro, impondo uma condição para o outro, isso não é perdão, isso é vingança. Então fica aqui esse ponto de atenção. Vamos lá. Item 5. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos
o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houveres pago até o último sétimo. A prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com o seu ódio, além do túmulo, aqueles que contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio diz que morto o animal, morto o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar os seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior, por esse meio de um inimigo obstinado nesse mundo. Pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos, coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com visitas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houver despago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Um ponto importante aqui também, eu vou ler o 7 e o 8 também, porque ele fecha isso. Mas um ponto importante aqui é que o perdão, ele não tem a ver com você, esse reconciliar-se, ele tem a ver mais com o processo de liberar essa mágoa, de liberar essa dor e de liberar esse senso de justiça que nós temos. Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente falasse assim, eu não te perdoo porque você vai pagar pelo que você fez. Você vai, eu quero ver, tanto é que, voltando para relacionamento amoroso, é muito comum a gente terminar um relacionamento onde a gente foi enganada, onde a gente foi traída, e a gente virar e falar assim, eu quero mais é que ele se exploda, eu quero mais é que ele colha tudo aquilo que ele plantou, eu quero mais é que, né, aquilo que ele fez comigo, que ele receba em dobro, né? E aí a gente fica grudada nessas crenças, nessa consciência que impede a gente de que Deus faça. Esse papel é de Deus, a vingança é dele, a vingança não é nossa. Então, quando a gente perdoa alguém, seja alguém que teve uma relação mais íntima com a gente, ou alguém que se colocou na nossa vida como inimigo, que não tem, às vezes, né? Às vezes a gente encontra haters por aí, né? Na vida. Quando a gente consegue liberar esse perdão genuíno e falar assim, ó, você não me deve nada, porque para quem você deve é para você mesmo, e a sua conta é com ele, não é comigo. Porque a gente não tem, é até um pouco de arrogância a gente achar que a gente tem o direito de se vingar, que seja ao menos guardando essa mágoa. Então é como se eu tivesse, é o famoso, né? Eu tomo veneno esperando que o outro morra. Não perdoar é isso. Grudar nessa... porque todo mundo já passou por um momento em que você fala, meu, eu quero mais é que você se lasque.
Eu quero mais que você se dane. Que olha o que você fez comigo. Isso não tem nada de poder, não representa o poder que Deus nos deu. É muito elevado, eu não vou dizer superior, mas é muito elevado a pessoa que consegue na prática, e aí eu falo que é difícil, mas é possível, na prática, a gente falar assim, meu, na boa, isso diz respeito a você, você está sendo agressivo, você está tendo um comportamento que não faz sentido para mim, eu não vou comprar esse lixo, como a gente falou na semana passada, né? Isso é seu. Pô, eu vou ficar triste, eu tenho direito de ficar triste, se é uma pessoa próxima, eu tenho direito de ficar irritada, mas assim, eu libero, a tua conta não é comigo, a tua conta é com ele. Então, quando a gente aprende a liberar isso, fica mais leve. Porque aí a gente tem consciência. O que eu tô plantando? O que eu tinha que aprender com essa situação? Será que eu tenho que aprender a me amar um pouco mais? E aí eu foco em mim. Eu não fico focada no outro, no desenvolvimento. Eu não tenho controle sobre o que o outro vai fazer. Eu não tenho controle sobre a evolução e a mudança do outro. Então é importante que a gente aprenda que o perdão é esse liberar. Eu libero o meu desejo de vingança. E eu deixo que Deus faça a justiça, porque assim como disse aqui, ó, nada saireis de lá, disse ele, enquanto não houver despago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Ninguém vai passar impune. Ninguém passa. E quando a gente acredita de verdade nisso, cara, você fala na boa, vai com Deus, que a lição que você tem que aprender vai ser com ele, não é comigo. Quem sou eu para te trazer alguma lição? Não. Você foi uma pessoa que veio e me ensinou alguma coisa e eu vou aprender sobre mim. E eu permito que você seja livre o suficiente para você aprender com as suas próprias colheitas. Então, o perdão é muito sobre isso. Agora eu vou ler o 7 e o 8 para a gente finalizar. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar. Eides antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Quando Jesus disse: e de vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a ofensa será agradável, porque virá de um coração puro e de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado, de fora, todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis que ensina Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, hei de primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Então não adianta nada, né? A gente orar, a gente pedir perdão, a gente, sei lá, pedir uma mudança na nossa vida para Deus, e a gente falar que a gente está super conectada com Deus, e a gente, na vida real, tá em guerra com todas as pessoas. E tá brigando com todo mundo, e tá recebendo todas as ofensas e devolvendo todas as ofensas. Então, às vezes, a gente se diz tão espiritualizado, a gente diz que tem tanta fé, que a gente tem um relacionamento tão bom com Deus, e a gente não consegue ter um relacionamento bom com o nosso vizinho. E a gente não consegue ter um relacionamento bom quando uma pessoa cruza a gente no trânsito,
Quando uma pessoa pisa no nosso pé no metrô. Cara, é muito difícil. Não é fácil. Mas é aí que a gente mostra. Porque Deus, ele fez a gente aqui para viver em sociedade. Para a gente conseguir viver em sociedade, alguém precisa levantar a bandeirinha branca. Alguém precisa falar, não, eu não vou alimentar o ódio. Então, Deus coloca a gente em situações para provar mesmo. Fala assim, será que você aprendeu a perdoar? Será que você aprendeu a tratar bem seu coleguinha? Ou você vai na igreja, ou você ora, ou você lê o evangelho, e na primeira oportunidade você manda alguém para PQP. E na primeira oportunidade você é intolerante aos erros alheios. E na primeira oportunidade você está aqui, ó, se massacrando dentro da sua própria cabeça. Então, esse capítulo, ele complementa muito o capítulo anterior, que é a gente conseguir, porque quando a gente consegue acessar essa paz que existe dentro da gente, quando a gente libera o nosso coração de todas as mágoas e ressentimentos que a gente tem, fica muito mais fácil você se separar do outro e não ficar alimentando o ódio que um tem, que o outro joga para cima de você. Porque você já não tem mais aquilo dentro de você. Então fica fácil de você exercer aquela máxima de que eu entendo que você não me entende. Às vezes a gente é gentil com uma pessoa e a pessoa é grossa com a gente. Você fala, nossa, mas eu só queria ajudar. É o que ela tem para oferecer. E aí, o nosso papel, se o nosso coração está mais brando e pacífico, a gente vira e fala, tá tudo bem, eu entendo que você não me entende. Então, se a gente conseguir liberar nosso coração de todas as mágoas, de todos os ressentimentos, fica mais fácil a gente conseguir entender aquela pessoa que ainda não conseguiu. Porque se aquela pessoa se oferece uma ajuda, ou se a pessoa vem brigar com você e você não briga, e aí a pessoa fica mais nervosa ainda, e você não se permite realmente entrar, você vai olhar para aquela pessoa e falar assim: meu Deus, essa pessoa ainda não entendeu. E tá tudo bem, porque é o processo dela. Mas se eu já entendi, eu vou segurar a minha onda. Eu não vou comprar essa briga. Então, que a gente possa colocar mais em prática esse coração brando, que a gente possa entender que às vezes o perdão ele tem mais a ver com um desejo de vingança que tem dentro do nosso coração e que a gente coloca uma capa falando que perdoou e perdoou nada. Tem até uma música do, sei lá, do Jorge Mateus, que ele fala, você fala que perdoou, mas fica jogando na minha cara, entendeu? O que aconteceu? Perdoou nada, entendeu? Por quê? Porque é isso, porque o perdão tem a ver com você liberar aquilo que aconteceu. Então, se eu estou disposta a liberar o que aconteceu, então eu tenho que seguir em frente sem lembrar daquilo, sem ficar remoendo aquilo. Porque eu liberei. Se eu não consigo liberar, eu não consigo estar perto da pessoa, eu me afasto da pessoa. Tá tudo bem. A gente precisa encontrar esse mecanismo que vai fazer melhor pra gente e não confundir o perdão com a vingança. Não colocar uma capa de perdão na vingança. Então, que a gente possa, essa semana, acessar essa parte nossa, né, grandiosa, que é de entender que as pessoas muitas vezes não vão nos entender, porque elas estão agarradas a mágoas e a ressentimentos e elas não conseguem ou não querem soltar, porque às vezes as pessoas têm o direito, não quero. Tá tudo bem, cada um vai sofrer as consequências, né? Aqui, como diz, né? Nada foge à justiça de Deus. Então, se você não quer soltar, tá tudo bem. Faz parte do seu processo de evolução. Pode ser que uma hora você entenda, pode ser que você desencarne sem entender e vire um espírito obsessor. Mas se a gente tem essa consciência, como diz aqui, a gente vai ser blindada contra essa energia. Se a gente deixa aí, a gente se blinda dessa energia obsessiva, digamos assim. Então, que a gente possa, essa semana, acessar esse espaço de perdão verdadeiro, de mansuetude, e que, de alguma maneira, através das nossas vibrações, a gente consiga mandar isso para as pessoas que nesse momento tanto precisam dessa consciência, né? A gente está no momento que a gente está gravando que eu estou gravando esse vídeo, e no momento desse encontro, o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito complicado em relação às chuvas, então muitas pessoas desencarnaram, muitas pessoas perderam casas,
E antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando sobre isso, o quanto, quando eu vi isso, mexeu comigo de uma maneira, não sei, bem particular, mas que a visão espírita traz para a gente essa, de que, assim, às vezes algumas coisas têm que acontecer. E a gente não sabe o porquê. E às vezes a gente nem precisa saber o porquê. Então, que de alguma maneira, né, eu imagino quanto, por mais que as pessoas que sobreviveram ficaram com as suas vidas, né, que eu acho que é o mais valioso, o mais importante, gera uma dor, gera um sofrimento, gera uma revolta, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que isso tinha que acontecer comigo? Então, que essa consciência, e hoje a gente vai vibrar bastante por eles, que essa consciência do perdão, né, porque quando a gente libera o perdão, vem tantas consciências de aprendizado pra gente, que você fala, nossa, poxa, no final das contas você fala, foi bom ter acontecido isso comigo. Então, que a gente possa liberar essa consciência para todos que estão lá, e assim, tocar no coração daquelas pessoas que continuam, né, que seguem encarnadas, para que elas consigam acessar esse perdão a tudo isso que está acontecendo na vida delas nesse momento e consigam entender o propósito de Deus e os ensinamentos dentro disso, né? Então vamos para as nossas vibrações. Então vamos fechar os nossos olhos. E vamos vibrar nessa frequência de perdão, perdão genuíno, perdão que liberta, perdão que libera do nosso coração todo peso, toda dor, todo sofrimento. Vamos liberar através das nossas vibrações, hoje, especialmente, para as pessoas que sobreviveram e que estão passando por uma situação muito complicada lá no Rio Grande do Sul. Que o perdão possa tomar conta do coração dessas pessoas, para que elas possam acessar o entendimento que Deus, o aprendizado que Deus tem, para que elas estejam passando por essa situação. Que elas possam, através desse perdão, ganhar força para se reconstruírem, fortalecerem a fé inabalável, a fé que é a certeza absoluta que, por mais que estejamos passando por momentos turbulentos, existe sim um propósito maior. E que Deus, sim, é bondoso, é caridoso. E como eu disse no início, Ele nos traz, às vezes, alguns desafios para que possamos nos fortalecer, não para nos destruir. Então vamos vibrar intensamente pelo Rio Grande do Sul e por todas as cidades vizinhas que estão sendo afetadas por essas chuvas, por essas águas. Vamos vibrar por nós mesmas, por nós mesmos. Que possamos também liberar do nosso coração toda mágoa, todo ódio, todo rancor, todo desejo de vingança. E que possamos exercer o perdão nas mínimas coisas. Que possamos exercer o perdão para com aqueles que nos magoaram profundamente, intimamente, até aquele que nós nem conhecemos e que às vezes pisa no nosso pé na rua, atravessa o nosso carro, aquela pessoa que na padaria acaba sendo mal educada com você. Que possamos acessar através dessa vibração a consciência de que nós entendemos que o outro ainda não nos entende. Vamos vibrar nessa energia pela nossa casa, para os nossos familiares que moram conosco, para os nossos animais, para aqueles familiares que não moram conosco, para aqueles ancestrais que já não estão mais aqui.
Vamos vibrar pelos nossos vizinhos, por aqueles que se colocam como nossos inimigos. Vamos vibrar pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas do nosso planeta Terra que guardam ódio, rancor e que permanecem em sofrimento. Vamos vibrar pelas pessoas que nesse momento se sentem ansiosas, depressivas. Vamos vibrar pelas crianças que são órfãos, que passam fome nesse momento. Pelas mulheres grávidas que nesse momento não têm assistência. Pelas mulheres e pelas famílias que passam fome. Pelos homens que passam por necessidades. Pelas pessoas que nesse momento estão nos hospitais, hospícios, casa de asilo, casa de recuperação químico, de recuperação de dependente químico. E assim vamos expandindo essa vibração de perdão para todos aqueles que nesse momento clamam por uma oração. Gostaríamos de agradecer grandiosamente aos espíritos que aqui estiveram, nos acompanhando, nos trazendo sabedoria e que fluidificaram com muito amor a nossa água, a água que colocamos à nossa disposição. Que assim seja, graças a Deus. E eu estava lembrando aqui no finalzinho que nós esquecemos de uma etapa, dona Luciana. Eu falei tanto aqui que eu esqueci de uma etapa, que é da gente abrir o nosso livrinho. Vamos abrir o nosso livrinho? Vamos. Para a mensagem final. Essa página já saiu. Tá ouvindo? Ondas. Cada inteligência emite as ideias que lhes são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante, mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciada. Tem a também. Pode ler. Milhares. Milhares de olhos observam-te os passos. Milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Pois é. Complementou, né? Aquilo que a gente já conversou. Que assim, se a gente planta o ódio, vai voltar isso pra gente também. Então, que sejamos as pessoas que levantam a bandeirinha branca, perdoa, deixa aí aquilo que não serve mais pra gente, deixa aí o desejo de vingança e que a gente permaneça desenvolvendo, né? Que não é fácil, mas desenvolvendo essa paz interior e essa consciência de que a nossa consciência está tranquila. Deixa o outro com a consciência dele. Tá bom? Então, você que está no YouTube, muito obrigada se você chegou até aqui. Espero que as palavras que acessamos aqui traga algumas consciências que faça, que gere alguma mudança aí na sua vida, nas suas relações, e que essa pequena mudança possa, aos poucos, transformando o mundo. Então, a você que está no YouTube, a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Um grande beijo.